Olá, eu sou o Luiz, estamos aqui para mais um IZR Vídeo. E no vídeo dessa semana eu vou voltar a falar de gráficos, né? E não é qualquer gráfico não, gráfico no ggplot 2. E tá um tesouro esse vídeo aqui, você tem que aproveitar porque tem muita coisa interessante aqui em aparentemente numa figura não até que simples, né? Por quê? Primeira coisa, se você olhou, reparou bem, né? Na capa do vídeo. Então, você tem ali um gráfico, painel múltiplo, né, que eu chamo até de painel múltiplo complexo, só que feito para o ggplot2, já diferente de outros que você pode encontrar aí para gráficos, vamos dizer assim, da linguagem do R básica, né? E aí a gente tem ali, eu coloquei uma PCA e coloquei dois box plots, né, de tamanho menor do lado. Então, só isso aí já daria quase que um vídeo só para falar disso. E aí também, outra interessante é você ver como fazer uma PCA, né, no ggplot2, formatando bonitinho. Pô, tá um baita de um tesouro esse vídeo mesmo. Então, a gente vai usar a base de dados do Dolbis Data, né, que eu uso bastante, que é lá do livro Numerical Ecology, né, o prático lá no R. Eu coloquei um link na descrição do vídeo para você baixar essa base de dados, se você não tem. É um arquivo CSV simples, né, com os dados ambientais lá do Dolbis Data, foi disponibilizado lá na primeira edição do livro. Você baixa, se você não tiver, e aí você pode replicar aí esse exemplo, né, fazer a PCA desses dados ambientais. Como esses dados não têm uma variável categórica, eu crio uma variável categórica, né, um fator com diferentes níveis, com base num exemplo lá que eles dão no livro, né, usa a variável pen, que é a declividade lá, e cria, a partir dos dados numéricos, né, a variável numérica contínua cria a categórica, e aí para a gente poder fazer esses box plots e formatar a PCA também lá, como você pode ter observado aí na capa do vídeo. Ok? Então vamos lá. Tá bem legal esse vídeo aí, aproveite para você ter essa ferramenta aí para fazer figuras incríveis aí nos seus trabalhos. Então aqui no R, né? Eu sempre começo falando isso. Bom, a gente sempre tem uma mania, né? Enfim, aqui no R eu vou direcionar o R para minha pasta, eu vou trabalhar com os pacotes Vegan, ggplot2 e Grid. Então, para quem não tem instalado, pode instalar os três com install.packages, né? E aí carrego eles com o library. Já estavam carregados aqui, eu já estava trabalhando aqui no script antes de gravar. E eu vou usar a base de dados do Dolbis Data, né, que é lá daquele livro Numerical Ecology with R, né, a base de dados de variáveis ambientais, então o arquivo dolbisenv.csv. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo aqui para fazer o download da base de dados. Então eu carrego ela aqui usando a função read.csv, header igual a true, porque tem cabeçalho, o decimal desse arquivo é ponto, né, e o separador de colunas é vírgula. E aqui ajusto o row.names igual a 1 para a primeira coluna, que é a identificação das amostras, ela ser transferida, vamos dizer assim, para o nome das linhas, né? E aí eu fico apenas com as variáveis, né? Começando aqui pela variável das, que é a distance from the source, né? Que está em francês, na verdade. Ok. E aí a ideia, quando eu montei esse script, eu pensei no seguinte, quem viu, né, já figura, né, eu já falei no início ali do vídeo, então a ideia é montar uma PCA junto com dois box plots, né, e o box plot a gente faz de uma variável numérica, né, em relação a uma categoria, né, a um fator. Então, para eu criar um fator, para eu ter um fator, porque essa base de dados não tem fator, ó, todas as variáveis são numéricas, eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer, primeiro eu vou fazer a PCA só das variáveis químicas. Então eu vou pegar aqui de pH para frente, por isso que eu criei esse objeto aqui, chem. Aí eu pego do env, uso colchetes aqui, eu estou selecionando todas as linhas antes da vírgula e as colunas de 5 a 11. Então eu tenho um objeto só com as variáveis químicas, né, da água. E aí eu vou pegar esse pen aqui, que é a inclinação, a declividade, o slope, né, que chama em inglês, do rio, né, de cada ponto, né? Então vai mostrando a declividade daquele ponto, né, em relação, porque é um rio que está numa montanha. E aí eu vou criar ele em quatro níveis, uma categoria em 4 níveis, conforme lá no livro eles mostram um exemplo, né? Então, seguindo o mesmo exemplo do Bocas, né? Eles não têm esse exemplo que eu estou fazendo aqui, mas eles criam
essa a variável categórica num exemplo lá de ordenação canônica. Então, vou criar o cam, a estrutura dela aqui, então, ficaram essas 7 variáveis numéricas. Vou criar uma variável pen2, um vetor, onde eu vou repetir verySteep 30 vezes, né? Any-row de env, são 30 vezes, para eu poder encaixar certinho. Então, uso essa função rep. Eu indico aqui o que eu quero repetir e o número de vezes. E o número de vezes eu já amarrei aqui nessa função anyRow, que dá o número de linhas de um data frame, para fechar 30 vezes sem erro. E aí, como é que eles fazem no exemplo? Eles usam os quantis da variável numérica, pen, né? Esses quantis aqui. E aí faz o seguinte, eu chamei tudo de verySteep, né? Então, se eu olhar o vetor aqui, ó, eu tenho 30 vezes verySteep. Ok. Então, lá no exemplo, o que eles fazem? Eles pegam a variável pen2, na variável pen2, né? Em relação a pen, onde o quantil é menor ou igual ao quantil 4, que é o maior, menor ou igual a 100%, 75, desculpe, ó, tem o quantil 1, 2, 3, 4, 5. Então, menor ou igual a 4, que é 2.875, que é o terceiro, né? Quartil aqui, chama de steep. Então, acima disso vai ser very steep e abaixo vai ficar tudo steep. Vou mostrar como é que vai ficar. Então, está substituindo aqui, né? Eles usam o igual aqui, né? Poderia mudar para o operador de atribuição aqui, fica mais... vamos botar aqui para ficar mais o código como eu gosto de escrever. Não gosto de usar esse aqui, esse igual. E aí vamos ver como é que ficou o pen2 agora. Ó. Então tem várias... Agora, todos esses valores aqui, eles são menores ou iguais a 2.875. Então ficou tudo steep, trocou tudo para steep. Agora eu pegar aqui o terceiro quartil, que é 1.2. Então menor ou igual a 1.2 vai ser moderado, moderate. E o segundo quartil, que é 0.525, menor ou igual ao segundo quartil, 0.525, vai ser low. Vamos olhar ali como é que ficou o pen2. Ficou, então, vários níveis, né, os 4 níveis aqui distribuídos de acordo com os quartis da variável teórica. Da variável numérica. Então, legal, uma forma de criar até uma forma, né, que você pode usar para criar níveis dentro de uma variável numérica, a partir de uma variável numérica. Aí aqui eu só estou transformando num fator, colocando os níveis em ordem, low, moderate, steep e very steep. Ficou aqui bonitinho, para depois ficar certinho no gráfico, né? Na ordem dos níveis, né? E aqui, olhando com essa função table, eu posso ver quantas amostras ficaram por nível. Ficou só desbalanceado que o steep só tem 6 e as outras têm 8 cada um. Até que ficou razoável. Beleza, então preparei meus dados. Estou aqui com a minha matriz de variáveis físico-químicas, que é o CAM, com 7 variáveis, e tenho o meu vetor categórico aqui, que eu vou usar depois para fazer o box plot, e vou usar para formatar também os pontos da PCA, né, os sites. Eu vou usar a PCA, vou fazer a PCA usando a função RDA do pacote vegan. Nessa função aqui, para a gente fazer a PCA, a gente coloca a matriz de dados, no caso aqui o CAM, e esse scale igual a true, eu estou usando a matriz de correlação, né? Eu tenho duas opções na PCA, usar a matriz de correlação ou de covariância. Se eu usar a matriz de correlação, eu estou padronizando os dados por score Z, né? Então, cada valor é subtraído da média da variável e dividido pelo desvio padrão da variável. E isso é interessante porque eu tenho variáveis muito diferentes em escala, né, em amplitude de valores. Vamos dar uma olhada aqui no summary. Ó, tem aqui pH, ó, fica aqui em torno de 7, 8, dureza vai de 40 a 110, fosfato bem pequenininho até 4, amônio também até 1.8, então tem muita diferença de escala e amplitude, então é interessante padronizar para que essas variáveis com valores maiores aqui, tipo dureza, DBO, não tenham uma carga maior de influência, vamos dizer assim, na análise. Então faço a PCA, aqui eu posso olhar só o resultado mais simplificado, aqui como eu padronizei a diagonal principal 1, né? Fica tudo 1, e aí, como usei a matriz de correlação, né? É tudo igual a 1, então a soma delas, que seria a inércia total, é igual a 7, né? Que é a variância total da matriz. E aqui ele decompõe em cada eixo principal, né? Esse valor de 7, se eu somar tudo esses 7 eigenvalues aqui, os autovalores, vai dar igual a 7.
Ok, não vamos ficar analisando muito o resultado, aqui a ideia é partir para o gráfico, né? Aqui eu vou criar um vetor split de explicação e vou pegar os autovalores aqui, ó. Se eu pegar aqui CAM, PCA, CA, IG, ele me retorna esses autovalores. E vou dividir pela soma deles. Então aqui eu somo, eu vou ter 7, né? E aí multiplico por 100, então eu vou calcular aqui o percentual de explicação de cada eixo. Ó, eixo 1, 62,8, eixo 2, 15,7, eixo 3, 10,8 e assim vai. Sempre o eixo 1 tem mais variância e vai diminuindo ao longo dos eixos, né? Ok, aí uma outra tarefa que eu tenho que fazer aqui é criar um objeto com os scores dos sites, ou das observações, ou dos objetos, né? Eu posso usar essa função scores, boto aqui o objeto da PCA, choices aqui eu estou colocando quais eixos que eu quero, só quero 1 e o 2, e display eu quero os sites, né? Para o vegan, as observações são sempre sites, pode ser qualquer outra coisa, mas ele sempre vai chamar de site, então é só uma padronização do nome, né? Então eu vou salvar aqui, aí eu vou... Ele cria isso aqui como uma matriz, ó. Se eu olhar a classe dele, é uma matriz, eu vou querer isso como um data frame. Então já boto aqui data frame, pego as colunas PC1, PC2, estou dando nome já para as colunas, e aqui eu vou criar já uma terceira variável fator que eu estou colocando o pen2. E aí eu estou associando, então, as declividades lá em níveis, né, de uma categoria, para cada site, que eu vou usar para classificar depois no gráfico. Então, olhar só o cabeçalho, as 6 primeiras linhas, aqui, ó, os scores dos sites e o fator correspondente aqui, que é o PEN, né, categória. Agora eu vou criar também os scores das variáveis, que são ele chama de species, né, como default no vegan, variáveis, descritores ele chama de species, e observações, amostras ele chama de sites, né, os objetos. Então é só uma padronização. Aqui não são espécies, né, são variáveis ambientais, mas tudo bem. Então também vou transformar em data frame. Pode fazer de outra forma, pode já botar s.dataframe aqui na frente dos scores, tá? Tem várias formas de você fazer. Aqui, se eu olhar o nome das espécies, eu tenho as variáveis, eu já vou criar uns nomes bonitos aqui. Então, eu vou criar mais uma coluna, names, e vou colocar os nomes que eu quero que apareça no gráfico. Então, já fica com o nome legal, não fica com essas abreviações aqui. Então, pH, hardness, phosphate, nitrate, ammonium, oxygen, é dissolved oxygen, mas eu botei oxygen para diminuir. Aí, biological oxygen demand, eu botei BOD. E aí, se eu olhar aqui, então, tem aqui a minha matriz com os scores no data frame, né, com os scores de cada eixo para cada variável e os nomes que eu criei ali para aparecer no gráfico. Então, beleza, vamos montar o gráfico. Se eu aplicar a função bplot nesse objeto aqui, ele já vai fazer a PCA direto aqui no lado, ó, não formatado. Então, os sites aparecem com números e aparecem aqui as variáveis. Isso aqui é legal para te ajudar na formatação. Você já tem uma ideia do tamanho aqui, do espaço que precisa, né, com tudo junto, né? E às vezes pode te ajudar, né, cada bola. Eu vou botar só círculos, não vou identificar as variáveis, mas às vezes pode ser interessante você saber, né? Quem que é esse ponto que se destaca, o ponto 25, quem que é esse aqui em cima, quem que é esse aqui embaixo, pode ser interessante. E aí vamos usar então o ggplot, né, ggplot 2. Então, na verdade é bem simples, é tudo aqui coisas para formatar o gráfico, né? Então vou tentar fazer por partes aqui para você entendendo o que eu fiz. Então a gente começa com a função ggplot, onde a gente indica o data frame, no caso aqui dos pontos que são os sites, né, o SC sites. E aqui eu vou mapear, o X é o PC1 e o Y é o PC2. Tá? Aí eu tenho que adicionar um atributo estético, né? Eu vou adicionar pontos, né? Então vou usar o geopoints. E aí aqui eu vou mapear a cor separado. Eu podia mapear aqui em cima. Ah, Luiz, por que você não está mapeando em cima? Que é um mapeamento geral. Eu vou explicar depois, tá? Então só aceita por enquanto aqui que eu vou mapear a cor, que é de acordo com o fator lá, se é steep, very steep, moderate ou low, né? Eu vou mapear dentro do geopoint. Eu podia botar esse color aqui depois do PC2, mas eu vou colocar separado aqui. Que aqui eu faço um mapeamento geral e aqui é um mapeamento só para o point, tá? E aqui eu vou usar o PCH1, não sei se é o default, mas eu coloquei, que é o círculo vazado, e o tamanho 4, tá? Aqui eu já vou usar esse Scale Color Manual aqui para colocar as cores que eu estou escolhendo, não deixar o ggplot escolher por mim. Então, escolhendo manualmente as cores, aí eu coloco aqui Scale Color Manual, Values e boto aqui os nomes
aqui de low para very steep. Aí Team BW, que é um tema, né, que eu gosto. Deixa eu mostrar como é que ele ficaria até aqui, só para vocês verem. Então, olha, esse aqui é o tema do ggplot. Eu não gosto desse tema, ele fica sem eixo, fica com esse fundo cinza. Olha, ele já colocou as cores, criou uma legenda aqui, né, de acordo com os níveis lá da declividade. Ok. Mas eu quero outro tema, esse BW eu acho bacana, e depois ele tem ainda linhas de grade, mas aí eu tiro ali embaixo. E aí aqui eu vou colocar no nome dos eixos, né, PCA1, e aqui eu estou juntando aqui, ó, usando esse paste, eu estou juntando texto com isso aqui, ó, round, ó, explique. Lembra aquele objeto explique que eu criei lá com as explicações? O explique 1 é a explicação do eixo 1. Aí eu coloquei round, uma casa decimal, só para arredondar, round, vírgula 1, uma casa decimal, 62.8. E aí com paste, então juntei o texto PC1 com esse, para pegar automaticamente, para não escrever aqui, percentual. E o mesmo para o Y label aqui, que é o PC2, né? Round, aí peguei o split 2. Vamos ver aqui o split 2, que é 15.7, redundante. Então vamos só dar uma olhadinha já ver como é que fica. Beleza, ó, o BW ele tem essa característica diferente que o Team BW não tem. Né? Beleza, então, só que vejam que ele está bem espremidinho, a gente via lá que ele tinha um espaço maior por causa dos eixos, né? Se a gente olhar o gráfico aqui, ó, olha, era meio diferente, tem um espação aqui, passa de -2, né? O nosso aqui, ele está no ponto ali, acho que ele está meio junto. Não, até que tá. Mas, para mostrar que eu vou usar mais ou menos, olhando essa figura aqui, eu vou arrumar a escala, né? E vou botar os breaks, tudo bonitinho. Então, posso usar aqui essa função scale y continuous, que é a escala contínua, né? Ou scale x continuous para o eixo x, são os dois contínuos. Boto os limites, aqui o limite de y eu botei de -2 a 1,5, e o outro de -3 a 1,5 também. E os breaks, né? O que são os breaks? Onde vai aparecer aqui, né? Eu coloquei ali -2, -1, 0 e 1. Então, para não aparecer, aqui não precisa tanto, aqui botou 0,5, 0,5, né? Não precisa. Então, só para ver de novo, vamos ver até aqui como é que fica a figura. Aqui, ó. Então, arrumei as escalas. Beleza. Aí, nessa função team aqui, tem um monte de coisa que dá para fazer. A primeira, eu vou tirar essas linhas de grade aqui. Ela tem o panel grid major, que é o principal, e o minor, que é o secundário. Então eu tenho que pegar aqui, ó, Panel Grid Major Element Blank, eu estou tirando, é como se eu tivesse para ele assim, eu não quero isso. Panel Grid Minor Element Blank também, não quero isso, tirou. Aqui nesse Access Text, eu posso controlar o texto do eixo. Então, o texto do eixo aqui, ó, -2, -1, 0, né? Então eu quero aumentar o tamanho desse texto, então eu vou botar aqui, ó, Element Text, porque eu vou mexer no texto, né? Size igual a 12. E o Access Title é o título do eixo aqui, né? Do label ali que eu arrumei ali em cima. Mesma coisa, element text, que eu vou mexer no texto, size 14, vou ter um tamanho um pouco maior. Aí eu vou tirar essa legenda que está aqui fora e vou botar dentro do gráfico. Então tem esse argumento legend position, que aí eu especificando assim, ele varia aqui de 0 a 1 e de 0 a 1 para cima. Então botei aqui no 0,12 para começar por aqui, em relação a x, e 0,12 para começar mais ou menos aqui. Vai ficar mais ou menos aqui. Vocês vão ver que aqui, olhando aqui no lado ele aparece ruinzinho. Mas quando eu botar na figura final, ele vai estar numa posição bacana. Aí Legend Title, eu quero tirar esse fator aqui, então eu botei Legend Title Element Blank. Legend Background, aí eu quero mexer no retângulo, né? Na verdade ele está sem retângulo aqui, mas acho que se for para dentro do gráfico não vai ter, talvez, mas eu coloquei aqui. Quero controlar o preenchimento, vou ter transparente e a cor da borda também transparente. Então já tirei tudo. E o texto, né? Legend Text, o texto tamanho 14. Então vamos ver aqui como ele ficou. Bastante coisas para formatar, né? Ó, ele ficou aqui em cima, mas quando eu botar na figura final ele vai ficar arrumadinho. Então ficou já com outra cara o gráfico, né? Aí na PCA é costume a gente colocar aqui o eixo no central, na posição 0, horizontal e vertical, né? Então, aqui a gente pode usar esse geom vline, né, de vertical, e x-intercept 0, e geom hline y-intercept 0. E line type eu botei dotted, né, pontilhado. E aí, para finalizar o PCA, a gente tem duas coisas importantes aqui, que é adicionar os eixos, né?
com as variáveis, né, os descritores. Então, para colocar os vetores, eu estou usando aqui o geom segment. Aí aqui eu também tenho que mapear, então por isso que eu mapeei as cores dos sites, né, dos círculos lá em cima no círculo e não no mapeamento geral, né? Porque aqui eu estou usando um mapeamento de outro data frame, agora é o score das espécies, lá dos scores dos sites. Então, quando eu estava preparando aqui o conteúdo, eu botei no mapeamento geral e ele começa a dar uns conflitos. Você faz aí para você ver o que acontece. Faz um teste. Para mim deu conflito e aí o jeito foi colocar o mapeamento da cor no GeoPoints e esses outros mapeamentos aqui específicos. Então, o data aqui é o species, é C. Aí aqui nesse segmento eu mapeio o X inicial, que é só X, Xend, que é o final, que vai ser o PC1, né, a coordenada do eixo, o score, né, da variável lá vai ser o final da seta. Aí no Y a mesma coisa, Y é o ponto zero para sair da origem e o YEnd PC2. E aí ele tem o argumento arrow aqui, aí dentro dessa arrow eu coloco aqui o tamanho dele, aí tu pode colocar em unidade aqui nesse NPC 0025, que é uma proporção aqui, tem como colocar milímetro, inches aqui, né, que é polegada, você pode escolher. E aí o ângulo, né, eu botei aqui o ângulo de abertura da flecha, para ser mais fechadinho, botei 15. E a espessura ficou 1, pode diminuir também ou aumentar. E aí no GeoMText eu vou mapear o mesmo data frame, que tem os scores das variáveis, né? E aí no AES eu só coloco aqui x e y. Aí eu peguei aqui, coloquei no x o PC1, no y o PC2, e multipliquei por 1.15 só para aumentar um pouquinho, para ele não ficar exatamente em cima da ponta da flecha, né? Senão ele vai ficar em cima da ponta da flecha. E aqui label são os nomes, né? O que vai aparecer ali? É aquela variável names que eu criei lá, que eu já botei o nome que eu queria que saísse, né? Esse check overlap não precisa, eu deixei falso e botei um tamanho 4. Então vamos ver a nossa PCA como é que vai ficar. Eu vou executar aqui e eu salvei num objeto para depois eu fazer o plot final, o G1. Então está aqui a PCA. Ó. Depois ela vai ficar um pouco mais ajeitada quando eu botar ela no objeto. Então aqui, o que a gente fez lá? Eu botei as linhas ó, com o V e o H-line, né, G1V e G1H-line. E aqui os vetores e as variáveis, os nomes lá que eu tinha escolhido já. Beleza, então vamos fazer agora os box plots. Aí eu vou salvar todo o conteúdo do Chem num outro objeto chamado Chem2, porque aqui eu vou adicionar a variável categórica Pen2, né? Para eu ter os níveis tudo no mesmo objeto, ok? Os níveis com as variáveis numéricas. E aí, como olhando aqui a PCA, a gente vê que no eixo X, né, no eixo PC1, que é o que reteve a maior parte da variância, né, quase 63% da variância dos dados, as variáveis que mais se projetam aqui, mais talvez que contribuíram, né, para esse eixo, é o oxigênio, para esse lado de cá, nos pontos com maior inclinação, né, no alto do rio, e por outro lado o fosfato, né, nos pontos com menor inclinação, no low e no moderate, principalmente no low aqui, lado oposto. Então eu vou fazer box plot dessas duas variáveis para a gente associar esse resultado aqui da PCA, mostrando como é que esses dados em relação a cada nível da inclinação. Então, vou fazer o primeiro box plot aqui do fosfato. Então, aqui eu uso também a função ggplot. Coloco aqui o Chem2. Vou mapear no X o Pen2 e o fosfato no Y. Aí coloquei as cores também aqui no GeoBoxPlot. Talvez nem precisasse, mas tudo bem. Botei aqui o AES Color Pen2. Não botei o objeto ali porque ele já está mapeado ali em cima. E botei para não mostrar a legenda, porque eu já tenho, não precisa de legenda de cores. Mesma escala de cores que eu ajustei manual. Mesmo tema. O Y-Label não botei nada nesse aqui, porque vai ter outro gráfico embaixo, eu boto o nome do eixo X embaixo. E no Y-Label eu usei essa função expression para poder botar o miligramas por litro, né? Aí fica miligramas vezes litro na menos 1, para botar ele sobrescrito. Então eu boto aqui expression, para ele poder aceitar esse comando aqui. Aí paste, para juntar texto com esse comando, vírgula, mais o parênteses. E aí aqui tirei as linhas de grade do Panel Grid Major e Panel Grid Minor. E aí só ajustei mesmo ajuste de tamanho do texto do eixo e do título do eixo. Então vamos ver como ficou esse box plot. Aqui, ó.
Ó, na menos 1 ali, como ficou legal, fosfates, miligramas por litro. Então aqui os valores de fosfato mapeados de low para very steep. Que mais? Então, e para o oxigênio a mesma coisa, né? Só troquei a variável para oxigênio. E aí aqui eu acrescentei no Y, no X-label, aqui no X-lab, né? O slope, né? O nome da variável, que é em percentual. E troquei aqui para dissolved oxygen, também em miligramas por litro. E aí está aqui o gráfico 3, que é o boxplot do oxigênio. Beleza. E aí a gente vai juntar isso tudo num gráfico, né? Quem viu, prestou atenção na capa do vídeo, botei o gráfico lá, né? Então, um gráfico onde eu tenho como principal a PCA e tenho os dois boxplots do lado, um em cima do outro, né? Como uma coluninha ali com dois gráficos menores. Aí, para a gente montar isso no ggplot 2, a forma que eu encontrei, né? Que eu vou mostrar agora. Então, tem esse conceito desse viewport, né? Que é interessante entender um pouco. Ela é uma sub-região da área gráfica, né? O default compreende toda a área gráfica, mas a gente pode customizar isso para receber diferentes gráficos no arranjo que a gente quiser. Então a gente vai começar com uma função gridPage aqui, ó, essa gridPage. Ela só vai apagar toda a área gráfica, iniciar uma nova, então só para se assegurar que não ficou nada aí no caminho. E depois a gente vai usar a função push viewport, né, que adiciona ou remove viewports, né, que serão criados no caso da função viewport. E aí a disposição dos gráficos aqui, ó, dentro do viewport, né, a gente vai usar esse layout e dentro desse grid layout aqui a gente define. Então, quantas colunas e quantas linhas eu vou ter. Como eu quero que a PCA seja maior, teoricamente eu tenho um gráfico, que é a PCA, que vai ocupar as duas linhas. Então, por que eu tenho duas linhas? Porque eu tenho dois boxplots que vão ficar um em cima do outro. Então, eu botei aqui nrow igual a 2. Só que se eu colocar duas colunas, né, pensando, uma coluna para PCA e uma coluna para os boxplots, a área gráfica vai ficar dividida ao meio. Então, o PCA vai ficar meio amassado e os boxplots vão ficar maiores do que eu preciso. Então, eu coloquei 3 colunas, que daí eu vou dar 2 colunas para PCA e uma coluna só para os boxplots. Você já vai ver como é que vai ficar. Então, isso aqui eu defino aqui. E a montagem final vai ser realizada usando... A gente cria uma função VPLayout aqui dentro, né, usando aqui a function, né? E que ela vai controlar cada gráfico, né? O que vai ser alocado em cada área. Então, a gente define layout pos-row aqui x, layout pos-call y, né? Então, está aqui o VPLayout. Então, aqui vai ser a posição de x das linhas e posição de y. Então, a gente define genericamente como x e y. E aí, com a função print, o ggplot, né, que aqui é só botar print, no caso, cada gráfico vai ser inserido, né, o G1, G2 e G3, por isso que eu salvei eles lá, para ficar mais fácil, né, e o argumento VP é onde a gente vai aplicar a função VP layout aqui, que a gente criou aqui em cima, né, em número de linhas e número de colunas. Então, o G1 que vai ocupar as duas linhas, eu coloco 2.2 no X. E como ele vai ocupar as primeiras duas colunas, eu também vou colocar de 1 a 2. Aí o gráfico G2, que é o primeiro boxplot do fosfato, ele vai ocupar a primeira linha, por isso que eu boto só 1, e a terceira coluna, 3. E o gráfico 3, que é o do oxigênio, vai ocupar a segunda linha, vai ficar embaixo, né, do gráfico do fosfato, e a coluna 3 também. Então, não é muito complicado, não, é até um comando simples, assim, aparentemente. E aí é só executar, eu botei dentro de um TIFF para já salvar a figura TIFF, ajustei o tamanho aqui, unidades em milímetros, esse tamanho dessa figura, botei com 600 dpi de resolução, e a compressão LZW básica aqui para TIFF, para o arquivo não ficar muito grande, e encerro com dev-off para salvar essa figura. Né? E aí é só a gente executar tudo, o R, se não der nenhum erro, não vai aparecer nada aqui no console, e ele não abre nenhuma janela, eu tenho que ir lá na minha pasta, para onde eu direcionei, tem que abrir a figura. Deixa eu abrir aqui para a gente ver o resultado final das figuras todas juntas. Está aqui, ó. Demorando um pouquinho para carregar. Quando eu estou gravando, assim, fica meio pesado aqui no computador. Está aqui. Então a PCA ficou bem maior, né? Eu botei 2 colunas, dividi em 3 colunas.
botei 2 colunas para PCA e 2 linhas, e uma coluna para as box plots, numa linha de cima e na segunda linha de baixo. Então tá aí, ó, uma forma bem legal de apresentar o resultado, né? Destacando aqui as variáveis talvez que mais contribuíram para o eixo 1, que é o que retém maior parte da variância, tudo com padrão de cores, né? Tudo legalzinho. Podia ter colocado de very steep para slow, pensando na montanha descendo, mas eu coloquei assim porque é a posição que está aqui no gráfico, né? O gradiente, vamos dizer assim, de inclinação, declividade, está aqui. Mais azul, vem para o verde, amarelo e vermelho. Está, né? Nesse mesmo gradiente de low para very steep. Então, todo mundo está conversando bem aqui, acredito, né? Ok? Então, é isso aí. Mais uma boa ferramenta aí para você aplicar nos seus trabalhos. Bom, esse é o conteúdo desse EasyR Video aí, de número 44, né? O ggplot 2 é um pacote realmente incrível para você fazer gráfico, mas tem que estudar um pouco mais, né? Porque ele praticamente é um dialeto dentro da linguagem R, né? Se você viu aí, nunca trabalhou com ggplot 2, você deve ter visto que tem umas construções bem diferentes de quando a gente trabalha com um gráfico, né? Da linguagem, vamos dizer assim, da linguagem R tradicional, vamos chamar dessa forma, né? Mas é um pacote muito versátil, bem interessante aí para você trabalhar, fazer alguns gráficos bem bonitos e até um certo menos códigos assim, apesar de ter bastante coisa ali porque eu fiz várias formatações na figura, mas poderia não formatar tanto e já ter um gráfico que atendesse, vamos dizer assim, o recado, né? Então é isso. Comenta aqui se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, quer mais conteúdo sobre gráficos ou ggplot 2 também. A gente pode ir. Eu sempre fico pensando, o mais difícil para mim para fazer esses vídeos é pensar no conteúdo. Então me ajuda aí. Se você, né, der uma sugestão que eu consiga fazer, eu posso produzir um vídeo aí e te atender. Ok? Aproveita e curte o vídeo se você gostou, se inscreve no canal se não está inscrito, se não está inscrito ainda, ativa as notificações, porque toda semana tem vídeo aí, é legal, você já fica por dentro aí sempre que o vídeo sair, você recebe a notificação no seu e-mail. E compartilha, né? Espalha aí, eu acho que tem bastante conteúdo de R na internet, alguns são mais confusos, outros são mais claros, eu procuro sempre trazer tudo com a maior clareza possível, né? Que eu consigo, para facilitar, né? Ser um facilitador aí no seu aprendizado aí da linguagem R, para você poder usar como uma ferramenta e não ser uma pedra no seu sapato, ok? E faz playlist, né? Eu sempre tenho pedido aí, que eu vi outro dia, que é uma coisa interessante para o canal e vai ser interessante para você. Se você criar no seu YouTube playlist e salvar esse vídeo nossas playlists, é legal para você ter organizado, né? E também para o canal é legal porque o YouTube vê como uma relevância do conteúdo do canal e ele vai distribuir mais esse conteúdo aí no YouTube para a galera que pesquisar sobre R, sobre gráficos e etc. Ok? Então, um abraço aí. Boa final de semana, já estamos terminando a semana, agora é carnaval, né? Então, bom carnaval aí, aproveite aí se você gosta. Eu vou ficar quietinho em casa, que eu gosto mais de paz e tranquilidade. Um abraço e até o próximo Zé Vídeo. Tchau.